Então, gente, vocês que estão aí assistindo a gente depois, estamos aqui, eu e Amanda, para esta aulinha, essa explanação, assim, né? Uma grande... Vão ser, de certa forma, duas jornadas que a gente vai fazer aqui, viu, Amanda, hoje, essa tarde. Que para, né, explicar, vou explicar, né, o tarô, assim, eu não sei, Amanda, acabei de te perguntando como é que é a tua relação com o tarô, se tu tem alguma experiência. Pouca experiência, né? Já fiz algumas perguntas para o tarô algumas vezes, conheço duas pessoas que, né, estudam e praticam, mas é pouca a minha experiência, nenhum conhecimento profundo, não. Pode crer. Mas já conhece, né? Já está familiarizada. Foi interessante para ti a experiência, né, de jogar, de perguntar? Foi sim, uma faz muito tempo, quase 10 anos, e a outra foi bem recente, agora esse ano. Pode crer. Então, vou também começar compartilhando um pouco da minha experiência, né, com tarô. O primeiro contato que eu tive também foi ainda na infância, já pré-adolescência, assim. Opa, chegou alguém. A Sandra, uma amiga minha daí de Fortaleza. Daí assim, né? Daí de perto. Enquanto a Sandra vai entrando... Oi, quer falar? Eu estou aqui em Fortaleza, amigo. Tu tá em Fortaleza agora? Eu vim ontem. Olha aí. Então, a ponte Belém-Fortaleza tá firme e forte, né? Boa tarde, Sandra. Oi, Luan. Oi, tudo bom, querida? Estamos Joia. aqui, eu e a Amanda, apresentar rapidamente vocês duas, né? Se vocês quiserem se apresentar. Ou a gente segue logo. Nem sei como. Oi, Amanda. Meu nome é Sandra. Eu moro aqui em Fortaleza. Sou terapeuta quântica. Trabalho com artes também. E admiro o trabalho do Luan. E estou adorando aqui o espaço. Oi, Sandra. Eu sou a Amanda, sou de lá de Belém, da terra do Luan, mas moro aqui no Ceará. Moro em Acarape, mas estou em Fortaleza agora. E sou artista, sou estudante e curiosa, interessada por vários assuntos. Prazer te conhecer. Prazer. Prazer. Então, gente, muito feliz aqui com a presença de vocês. Aliás, todo mundo que se inscreveu nesse curso, quero muito que vocês também se conheçam mais. Certeza que vão poder fazer boas trocas. Eu estava contando para a Amanda, Sandra, sobre a minha relação, né, com o tarô, que começou também na infância, como astrologia, mas um pouco depois, já na pré-adolescência, assim, porque a minha mãe, né, já tinha, né, contato, e inclusive ela tinha um baralho, eu digo tinha, né, porque eu sequestrei o baralho. Essa foi a minha relação com o tarô. Não, como assim? Começou assim, né? Primeiro, eu via a amiga da minha mãe, né, a Tereza, também uma grande estudiosa de tarô, de astrologia, e ela jogava para minha mãe, né? Então eu via isso e ficava enlouquecido com esses símbolos, né? Com essas imagens. O tarô que elas jogavam era o tarô mitológico, que aqui você vai para ver, aqui no canto da tela, assim, tem o louco. Ele tá assim, umas roupinhas assim, tipo Homem das Cavernas, assim, saindo uma caverninha, com as plantinhas na cabeça, tem um pássaro ali, e ele tá assim, dando um passo no além, né? Assim, essa é uma característica do arcano, né? Do louco, que a gente vai falar com ele mais especificamente sobre ele mais para frente. Mas eu quis mostrar aqui porque é a imagem do tarô mitológico, né? Aqui nessa imagem vocês estão vendo
diferentes estéticas, né? Isso aqui foi um compilado de arcanos que eu andei juntando durante um tempo, imagens que eu achei muito interessantes, que desconstroem já bastante as imagens clássicas do tarô, né? E a minha aula vai ser meio que nesse sentido, da gente ver as amplitudes, diferentes formas de representar aqueles mesmos símbolos, né? Aquele mesmo mistério, né? A palavra arcano, ela significa mistério, né? Então ele nunca vai estar completamente preso ali, sempre existe um mistério, né? Um aprofundamento, uma localização, né? Dependendo do jogo que você faz de tarô, aonde está aquela carta, ela vai tomar um sentido diferente. As outras cartas que estão em volta vão influenciar. Então, por isso que é um estudo, né? Que a gente vai começar aqui hoje. Eu vou passando aqui para eu também não me enrolar muito, né? Faço os slides para isso. Vamos começar pelo básico, né? A estrutura do tarô, né? São 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Ou seja, tem no baralho comum, a gente vai ter 52 arcanos menores apenas, né? Que são as cartas enumeradas, de 1 a 10, e mais as cartas da corte, que no baralho comum é o cavaleiro, né? O valete, né? O rei e a dama, né? E aqui no tarô a gente vai ter o rei, a rainha, o cavaleiro, e vai ter mais uma carta da corte, que é o pajem. E aí, por isso que os arcanos menores do tarô não são idênticos ao baralho comum, certo? Mas, como a gente viu lá naquela aula inaugural, para quem viu, a ideia do oráculo tem muito a ver com o acordo que você faz com aquele oráculo, né? Então, é possível jogar tarô com um baralho comum, né? Praticar esse estudo de autoconhecimento, de adivinhação, tudo isso com o baralho comum. A questão é você estabelecer qual é os significados simbólicos, quais são os sentidos daquelas cartas, né? Por isso que é bacana você já pegar o tarô que já está estabelecido, né? Desse baralho comum, você teria que fazer esse esforço aí de você criar, né? Porque não está bem estabelecido, já que ficam faltando, né, os 22 arcanos maiores e mais os 4 páginas, né? A gente vai, então, fazer o que hoje, assim? Porque os 22 arcanos maiores, eu não sei se vocês já leram alguma vez, ele é uma jornada, né? Ele é uma sequência de acontecimentos, né? Então, a gente vai fazer esses 2 percursos hoje, de certa forma, né? A gente vai fazer o percurso dos arcanos maiores e também eu vou fazer um percurso apenas que vai nos ajudar a compreender os arcanos menores. Antes de tudo, eu trouxe aqui essas 3 cartinhas, que é de um tarô, que se chama o Tarô da Criança Interior, ou o Tarô dos Contos de Fadas, que é um tarô que sempre me encantou. Eu nunca tive a oportunidade de pegar ele em mãos, assim, né? Mas na internet, o pouco que eu li, eu sempre achei muito interessante. E eu trouxe aqui para falar, para aproveitar, assim, trazer uma reflexão que os próprios, né, contos de fadas, eles têm um ensinamento por trás, né? Existem vários estudos na psicologia, a Sandra talvez já tenha tido contato com isso, eu não sei se a Amanda ou alguém que está assistindo aí, mas eu tive também essa sorte, foi algo do destino mesmo, que eu encontrei esse livro, eu já tinha ouvido falar disso, e sempre tive curiosidade de entender como é que eram esses símbolos dos contos de fadas, né? E aí um dia eu encontrei um livro que se chama A Psicologia, a Psicanálise, eu acho, dos Contos de Fadas. Eu encontrei, assim, uma versão impressa, tipo de estudante, assim, que tirou a xerox, encadernou. Encontrei jogada no meio do mato, eu tô falando sério. Eu não acreditava, assim, quando eu encontrei isso. Eu falei, não, eu há muitos anos, né, já sabia disso e procurava, assim, me aprofundar.
e nunca tinha tido, né, esse encontro. Aí tive esse encontro com esse livro, devorei ele, né, e o que eu pude extrair, né, de tantas reflexões, né, porque ele vai abordando cada tipo de conto, né, e ele faz também uma distinção entre as histórias que são histórias moralistas, né, que são histórias que elas têm uma outra conotação, que são assim, como que para fazer uma advertência, né, para colocar uma regra moral, social. E aí tem algumas histórias infantis que são assim, como, por exemplo, a história da Chapeuzinho Vermelho. Sim, foi muita sorte, a Sombra comentou aqui. A história da Chapeuzinho Vermelho, ela tem essa mensagem moral, né? Tem uma moral da história, né? Olha, não vá pelo caminho perigoso, vá pelo caminho certo, senão você vai encontrar o lobo mau e... Opa, o ventilador tá incomodando, né? Vou diminuir ele aqui, se continuar, vocês me avisam. Então, a história da Chapeuzinho Vermelho é uma que ela tem, assim, essa lição de moral, né? Uma advertência, né? Ela é uma história lá da época dos tempos medievais, então, qual era a questão? Você tinha que ficar no seu reino, se você fosse para outros reinos, se você fosse pela floresta, na floresta é onde ficavam as pessoas excluídas, né? Marginalizadas da sociedade, né? Os idosos, inclusive, né? Então, a avó da Chapeuzinho Vermelho morava na floresta, por quê? Porque ela já era uma inválida dentro daquele sistema daquela época, que era o feudalismo, né? Então, tem tudo isso, né? Já tem outras histórias, assim, que são os contos de fadas, que eles não têm exatamente uma lição de moral, mas mais que isso, eles têm todo um ensinamento de como lidar com diferentes aspectos da sua própria pessoa, né? Digamos que é o que a gente fala muito aqui na astrologia. Eu tenho um lado emocional, tenho um lado mental, tenho um lado espiritual, tenho um lado físico, eu tenho diferentes aspectos. E no conto de fadas, o que eles falam é que é como se fosse ali os personagens, né? Eles são diferentes aspectos da nossa própria psique, né? Então, assim, por isso que a bruxa, né, dos contos de fadas, ela é a vilã, ela é má, ela é só aquilo. Porque, digamos assim, é o nosso lado sombrio, né? É o nosso lado mau, o nosso lado egoísta, né? Que a gente tem, né? E aí já a princesa, né? O príncipe, é o nosso lado, né? Brilhoso, né? O rei dentro do conto de fadas, ele, a nobreza, né? A princesa, né? Uma vez eu até falei isso para uma amiga, que ela falou assim, ai, tô preocupada que a minha filha agora quer ser princesa e eu não quero que ela cultive isso, né? Eu entendo a preocupação dela social, mas aí eu tentei explicar para ela isso, que para a criança, quando ela tem acesso a esse conto, ela entende ali os diferentes aspectos. Então, se ela está buscando, né, ser a princesa, ela está buscando o quê? Ser dona de si, né? Está buscando ser rainha, né? Mais do que princesa, ela precisa entender que ela pode ser rainha, né, do seu próprio reino, do seu próprio, né, dominar ali as diferentes forças. E o conto de fadas é como se ele ensinasse a gente a como fazer isso com uma linguagem simbólica que uma criança é muito mais capaz de entender do que um adulto, né? Para o adulto fica parecendo uma coisa assim, meio, né, não, assim, falta coisas, não, incompleta, né, mas a linguagem simbólica do conto de fadas, ele atinge diretamente, né, a nossa forma mais intuitiva, que é mais presente na infância. Se a gente não cultiva isso ao longo da vida, a gente acaba perdendo, mas a gente também pode voltar, né, a praticar isso. E aí o tarô é um pouco isso, sabe? São histórias, né? Então, assim, por isso que eu falei, a gente vai contar, de certa forma, duas histórias aqui hoje. Outra referência que eu achei importante trazer, que é a Jornada do Herói, do Joseph Campbell, que eu mencionei ele em outra aula também, é que ele faz uma sintetização, né, de todas as histórias heróicas, né? Que sempre começa com um herói lá no seu mundo comum, de repente ele recebe um chamado à aventura, mas ele ainda tem medo, ele ainda tem receios, então ele recusa esse chamado, mas até que ele se encontra com um mentor, alguém que vai abrir esse caminho para ele ou para ela, né? E aí vai fazer a travessia, né? Vai sair daquele mundo comum e vai entrar no mundo mais amplo, né? Como saísse da sua esfera privada e fosse para o mundo público, vai ser testado, vai encontrar aliados e inimigos, né? Depois
vai se aproximar de algum lugar muito perigoso, né? E vai ter uma grande provação. Ele vai passar por essa grande provação, vai ser recompensado, vai entrar no caminho de volta e vai renascer dentro daquele mundo de onde ele saiu, né? Vai voltar para aquele mundo com o Elixir, né? Com a grande descoberta, né? Vai trazer para aquele mundo e ali, claro, vai se iniciar uma outra jornada, né? Então, é um ciclo, como a gente tem falado também desde o início, é um ciclo que só vai mudando a esfera, né? Vai mudando a dimensão, como a espiral, né? A gente nunca vai voltar igual, né? Tipo assim, voltou com ele cheio, não vai voltar igual como ele estava antes. Isso seria se ele andasse para trás. Mas não é isso. Então, essa é a sintetização, assim, de quase todas as histórias de heróis que a gente conhece, assim. E aí a gente chega, então, na Cabala Hermética. Antes disso, vocês querem comentar alguma coisa sobre essa introdução? Ou tá tudo tranquilo, a gente segue? Tranquilo. Tá tranquilo. Massa. Então, aqui eu trouxe essas 3 representações da Cabala Hermética, que é uma representação, né, geométrica, simbólica, onde a gente pode entender muito de astrologia, tarô e também de numerologia, né? Então, foi a grande chave de compreensão para mim sobre o tarô, né? Porque quando eu comecei a estudar o tarô, eu ia lendo aqueles arcanos, ia lendo um por um, ia jogando para as amigas, ia jogando para mim. E é engraçado, né? Porque eu tinha uma coisa de eu queria que as cartas me dissessem o que eu queria ouvir, né? Então, às vezes saíam umas cartas muito difíceis e eu, tipo, ficava tentando, não é isso, não é bem isso, né? E demorou, né? Eu fui desenvolvendo essa maturidade, assim. Na verdade, eu me afastei do tarô um tempo. Me afastei, na verdade, de todo esse conhecimento que eu tinha tido acesso na infância. Assim, teve um momento da minha vida que eu fiquei muito cético e não queria mais saber de nada disso. Não tinha mais interesse. E foi depois de alguns acontecimentos que eu, de repente, comecei a me lembrar desses jogos que eu fazia na infância e na pré-adolescência, e como que de alguma forma as cartas estavam mesmo me orientando para umas paradas que realmente aconteceram, sabe? Só que na época eu não estava aberto para isso, né? Não conseguia absorver aquilo, né? E aí foi aí que eu resolvi voltar a estudar, né? Tudo isso, e foi quando eu tive acesso, então, a essa chave aqui de compreensão. Por que que eu digo chave, né? Porque é muito difícil memorizar, são 22 arcanos maiores e 56 menores. Então, como é que eu vou memorizar isso? Tem que ter uma lógica por trás, né? Então, assim, essa aqui foi a lógica que eu descobri, né? É ótimo, né? Que eu tive acesso, né? Que outras pessoas já vêm estudando e descobrindo há muito tempo. E que é ela que eu vou trazer para vocês. Eu ainda estou longe, assim, de dominar ela, de ter total conhecimento sobre todas as chaves de interpretação que tem dentro dela, né? Mas hoje eu vou passar algumas para vocês. Aqui nessa imagem, aqui no início, na primeira imagem, está uma representação mais simbólica mesmo, né? Imagens assim, né? Acontecimentos. Já na outra aqui ela está mais reduzida, essa aqui do meio, porém ele coloca aí o corpo humano, né, desenhado, dando a entender também que essas esferas da Kabbalah, elas estão relacionadas com os nossos 7 chakras principais também. E aqui tem os nomes das esferas em hebraico, né? Porque está tudo relacionado, isso é tudo um conhecimento que vem do judaísmo. O judaísmo é uma religião, né, que cultivou, né, todo esse conhecimento, mas é muito mais entre eles, né, assim, eles não ficam divulgando muito isso, né, durante um tempo, na verdade, houve uma grande perseguição para quem cultivava e praticava abertamente, divulgava esse tipo de conhecimento, e hoje em dia que a gente está também nesse momento mesmo de Era de Aquário, voltando a ter acesso a isso, e as pessoas estão divulgando, estão trocando, e é nessa senda que eu entrei, né? Porque eu não sou judeu, eu não sou de nenhuma escola oficialmente, mas tudo que
para não iniciados, né? Para quem só está querendo conhecer, eu geralmente vou. Já fui em vários lugares assim diferentes, né? E é isso que é o caminho que eu tenho percorrido, né, até agora. Mas aqui, vamos começar então a entender como é que a gente vai destrinchar, porque são 10 elementos, né? Não são 12, então é diferente dos signos, né? Então, a gente vai ler ela um pouco de cima para baixo. Mas antes de tudo, a gente vai ver que tem uma estrutura aqui, né? Essa imagem é legal porque ela mostra, no fundo, os 2 pilares, né? Na verdade, são 3, né? Esse do meio também é um pilar, né? Os 3 pilares da chamada árvore da vida, da cabala hermética, né? Porque tem a cabala judaica mesmo, ela não tem símbolos, ela não tem representações, ela é as palavras e os conceitos. Essa representação mais geométrica, simbólica, já é algo das escolas esotéricas de ocultismo, a maçonaria, que trabalham a astrologia, né, que trabalham mais com essas representações mais visuais, não só de conceitos e ideias. Mas o primeiro passo, então, vai ser a gente entender essas 3 estruturas, esses 3 pilares, né? Então, a gente vai ter um pilar da esquerda, que é de vocês podem identificar que tem Saturno, Marte no meio, assim, e Mercúrio embaixo. Esse é o pilar da severidade. Do outro lado, tem o pilar da suavidade, assim, né? Digamos, da generosidade, da entrega, do acolhimento. Então, são os 2 pilares. Esse aqui é o pilar da severidade, da estrutura, dos cortes necessários, né? Dos questionamentos. E a do meio, então, é o pilar da neutralidade, é o pilar mais da intuição, da espiritualidade. E existem os caminhos entre todas essas esferas, né? Então, existem várias formas de percorrer essa árvore da vida. Tem também os 3 planos, né? Então, esse plano de cima, esse triângulo aqui de cima, ele é o triângulo de certa forma, inacessível para nós. É o triângulo de algo que está para além do que seria mais humano, né? Esse do meio, ele ainda é possível de ser um pouco acessado por nós humanos, mas também já é considerado um patamar que é onde está Marte, o Sol e Júpiter, né? Assim, de grandes almas, né? Então, o Sol, né? Uma representação dele é Jesus Cristo, né? Esses deuses solares, né? Que tem esse arquétipo de centralizar grandes transformações, de iluminar grandes massas. Ele é raro ser acessado por nós humanos, né? Então, é como se fosse ali a zona angélica, entendeu? Que são justamente os que estão entre nós e os deuses, né? E para baixo, então, já está lá os aspectos mais humanos, né? Então, de um lado tem a inteligência, do outro lado tem a emoção, né? E aqui no centro, descendo, então, temos a Lua, que é esse lado interior, e lá embaixo, Malkuth, que é o plano terrestre, é realmente aonde a gente está, onde a gente vive, é a vida fora do entendimento para além da matéria, é ali o plano material, assim, apenas, né? Então, acho que a gente vai começar falando então um pouco de Malkuth, ó. Eu peguei, né, essas imagens, tá até aqui o site, ótimo que ele deixa o site tudo, que é o Marcelo Del Débio, que eu já mencionei. Eu mencionei e não ficou gravado, né? Mas é uma palestra que eu recomendo, até no final aqui desses slides tem lá ela, que se chama Kabbalah e os deuses de todas as mitologias, né? Então ele vai caminhar aqui pela árvore da vida, pegando cada esfera, ele vai falar, desculpa, eu falei que a gente ia percorrer de cima para baixo, mas na verdade a gente vai percorrer de baixo para cima.
Me confundi. Que dá para percorrer das duas formas, né? Então, a gente vai fazer o plano da ascensão, né? Que quando vem de cima para baixo, é o plano o quê? Da manifestação. É o caminho, né? Desculpa, é o caminho que vem lá do mundo espiritual inalcançável para se concretizar aqui na Terra. E agora, esse caminho que a gente vai fazer é o caminho de elevação, né? Então, tudo começa aqui no plano material. Então, nessa palestra, ele é um estudioso, né? Então, ele vai falar de diferentes mitologias e como que tudo isso está relacionado com essa esfera. E ele vai buscar, inclusive, referências de cultura pop, né? Aqui no canto ele coloca aqui Matrix, né? Então, ele coloca o agente Smith, né? Que é esse agente que está ali preso dentro da Matrix, né? Para quem viu o filme, para quem não viu, veja, é muito bacana, assim. Eu gosto, sou suspeito para falar, mas ele é uma pessoa que está totalmente ali dentro, ele não sabe que está dentro da Matrix, né? Ele está totalmente, é um programa da Matrix, né? Ele está totalmente programado ali dentro, só vendo o que há ali, né? Então seria o equivalente a uma pessoa que é um ser humano, né? Que tem toda essa potencialidade de razão, emoção, espírito, e ela está apenas trabalhando o físico, né? Está apenas seguindo ali a programação do físico, né? Está fechada para todo esse outro horizonte. E aí a gente tem várias representações, né, de divindades que estão relacionadas com essa força da Terra, que é uma força de realização, né? Eu falei desse exemplo do agente Smith, parece que é uma coisa ruim, né? Uma coisa assim ignorante, mas não, existe também o potencial dela de ser justamente a esfera onde as coisas são manifestadas, né? Onde existe o poder de concretizar, né? As ideias. Depois a gente chega na primeira saída, então, né, desse plano material, que é a Lua, né, que é a esfera da Lua, a esfera lunar, da reflexão, né, começa a trabalhar a intuição, começa a trabalhar a interiorização, e começa a chegar próximo a um limiar, de ver que existe algo além daquilo que se pode tocar. Então, tem aqui várias referências de deusas, né? Ísis, a Psique, a Diana, da mitologia grega, Artemis, Hecate, né? Na própria mitologia grega tem várias deusas relacionadas à lua, né? Inclusive, Hecate fala disso, né? Como que a lua tem 3 faces, né? Então, como as coisas começam a ficar mais diversificadas aqui nesse plano da lua. E a Branca de Neve, né? É uma referência aqui da cultura pop, né? Que ele coloca, e se não me engano tem a ver com a questão de que ela vai fazer a grande conquista dela, né, o grande despertar dela depois de se perder num sono profundo, né? Então, assim, ela vai pegar a tal da maçã do conhecimento, né? Isso aí é uma referência bíblica também, né? E aí vai cair para outro universo, vai adormecer, é um plano que é difícil para nós humanos, né? Então, mas é apenas o primeiro caminho, a primeira elevação, né? Para a primeira esfera. Opa, passei muito. Aí depois vai ter 2 opções, né? Mas esse caminho que vai assim, ó, voltando, né? Tá, a gente foi do número 10, Malkuth é 10, aí viemos para a Lua, que é o 9, agora a gente vai para o 8, que é Rod, que está relacionado ao planeta Mercúrio, e com esses deuses que, né, esses arquétipos, essas figuras que têm a ver com a comunicação, com a inteligência, com o raciocínio, com o questionamento. E aqui tem vários exemplos, né? Hermes, que é Mercúrio. Eu vou falando dos que eu conheço mais, né? Moisés, que vai abrir os caminhos, né? Não sei se aqui ele coloca, acho que ele faz referências também nessa palestra dos orixás, né? Exu tá aqui, Exu, que é o que abre os caminhos, né? Mas tem também esse Orunmilá, eu não sou conhecedor muito do panteão, né? Do candomblé, da Umbanda, mas confio muito nesse estudo dele, assim, é algo que me parece fazer bastante sentido. Tem a Hermione, e a Hermione ele faz um destaque,
faz um destaque para a questão de que é uma personagem feminina, né? E normalmente essa esfera ela é representada de forma masculina, né? E porque é a inteligência, né? Então, a nossa sociedade escrota, né, acabou que representou só os homens dentro dessa esfera, né? E a J.K. Rowling, apesar de tudo, ela inverteu isso, né? Ela coloca a Hermione dentro dessa esfera, né? Com esse arquétipo, né? É a personagem que realmente saca as coisas, questiona, né? Que vai atrás, que aprofunda, que abre os caminhos. Todas as histórias é ela. E do outro lado, que já seria a esfera da emoção, né? Então, olha só, a gente saiu de Malkuth lá embaixo, foi para a Lua, e de um lado a gente foi para a razão, do outro lado foi para a emoção, né? E aí, no próprio Harry Potter, acho que não está aqui o Rony, né? Mas tem o outro companheiro do Harry Potter, que é o Rony, que ele já é o mais, assim, o personagem que vai mais pela emoção, é tomado pela emoção várias vezes, né? Se arranja problemas, inclusive, por causa disso, mas é um personagem extremamente necessário para toda a trama, né? Inclusive, essa coisa do personagem principal ter dois amigos, vocês também devem reparar que isso tem em quase todas as histórias, assim, né? Ou são dois companheiros, ou são duas referências, mas sempre vai ter um que vai puxar para o lado da razão e o outro para o lado da emoção. Até aquela representação que tem desenho animado também do anjinho, né? Do bem e do mal, tem a ver com isso, né? Então, essa é a esfera que está ligada à beleza, né? A esfera que está ligada ao planeta Vênus e várias deusas femininas, né? Daqui a pouco vai acabar, mas eu acho que dá tempo da gente falar da sexta esfera ainda. Vai acabar aqui a reunião, eu vou ter que abrir uma outra sala, tá? Mas aqui na esfera do meio, que é Tífera, é aí que a gente vai ter esses deuses solares que eu estava falando, que geralmente são os personagens principais das histórias, né? Então tem aqui o Jesus Cristo, tem Oxalá, tem vários outros que eu não sou muito conhecedor, tem Buda, Dionísio, tem o Skywalker da Guerra nas Estrelas, né, Star Wars, enfim, várias referências, sabe? Mas é sempre esse Krishna, né, sempre esse Deus que é o central ali da história, né, que é o Sol, né, então essa é a esfera do Sol. Então, para começo de conversa, a gente chegou aqui até a metade da árvore, nessa primeira reunião. Eu vou fazer uma pausa aqui na gravação e dar continuidade no próximo vídeo.